Um idoso pacífico, um grupo de motociclistas intimidador e um segredo surpreendente. A praça tranquila se transformou em um campo de batalha, revelando a verdadeira identidade de seu Antônio. Será que ele conseguirá manter a paz e proteger sua cidade? Você já conheceu alguém com um segredo surpreendente? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Num fim de tarde ensolarado, a luz dourada pintava a praça com tons de amarelo e verde. Um idoso, seu Antônio, estava sentado em um banco desgastado, com um sorriso sereno nos lábios enquanto alimentava os pombos que chegavam aos seus pés. Sua tranquilidade foi interrompida por um rugido estrondoso, quando 3 motocicletas invadiram a praça. Os motociclistas, vestidos de couro com rostos endurecidos, cercaram o idoso e aceleraram seus motores, enchendo o ar com a fumaça dos gases de escape de suas motos. Os motociclistas lançavam insultos como pedras, cada um destinado a ferir e menosprezar. Mas seu Antônio permaneceu imperturbável, continuando a espalhar sementes para os pássaros, mantendo o olhar fixo e o queixo erguido. Uma faísca de desafio brilhou em seus olhos, como uma promessa silenciosa de que ele não se deixaria intimidar. A paciência dos motociclistas se esgotou e eles mudaram de tática. Aproximaram-se novamente do banco, acelerando os motores, e um deles, um homem grande, com um sorriso cruel, apontou a roda dianteira para o balde de sementes, com a intenção de espalhar o alimento e humilhar o idoso. Mas seu Antônio era mais rápido do que parecia. Com a graça de um bailarino, ele afastou o balde para longe do perigo, enquanto algumas sementes caíam na praça como uma cascata. O motociclista passou reto, e seu pneu chiou contra o concreto. Recuperando o controle, os outros 2 se juntaram, formando um balé ameaçador ao redor do idoso. Eles avançavam, desviavam, e seus motores rugiam com pura agressividade. No entanto, seu Antônio permanecia intocado, seus movimentos eram uma mistura hipnotizante de antecipação e agilidade. Ele se abaixava, esquivava-se de chutes direcionados ao balde e até fazia piruetas para evitar torrões de terra. A frustração era evidente nos olhos dos motociclistas. Um deles, alto e magro, acelerou o motor e se dirigiu ao banco. Desta vez, o alvo não era o balde de sementes, mas o cajado do velho. Estendendo a mão, transformou-a em uma garra, com a intenção de desarmar o idoso e retirar-lhe o último vestígio de dignidade. Mas seu Antônio se manteve firme. Em um piscar de olhos, o cajado já não era apenas uma ajuda para caminhar, mas uma extensão de seu braço, uma arma manejada com a precisão de um mestre espadachim. O pulso do motociclista ficou preso em um aperto de ferro, e o cajado se torceu em sua mão. O motociclista gritou, surpreso, quando seus dedos se soltaram. A praça ficou em silêncio. Seu Antônio permaneceu reto, com seu cajado descansando levemente na mão, e seus olhos fixos nos maldosos motociclistas. Eles retribuíram o olhar, percebendo que a fragilidade do idoso era uma ilusão, uma fachada cuidadosamente construída. Sob o disfarce da idade, ardia um espírito guerreiro. Seu Antônio não era um idoso comum, era um artista marcial, cujo corpo era um instrumento afinado, e seus movimentos, o testemunho de uma vida inteira de disciplina. Os motociclistas trocaram olhares desconfortáveis. A praça, que antes era um playground, naquele momento era como um campo de batalha onde os 3 jovens estavam em desvantagem. O equilíbrio de poder havia mudado. O idoso, que antes era alvo, tornou-se mestre. Como se tivessem chegado a um acordo silencioso, as expressões dos motociclistas endureceram. Um instinto primário tomou conta deles, e com um rugido sincronizado, eles ligaram os motores novamente. A paz da praça foi estilhaçada mais uma vez. Mas seu Antônio não correu. Simplesmente se virou e começou a se afastar. Seu passo era rápido, mas sem pressa, movendo-se com a confiança de um predador que sabe que sua presa o seguirá. Os motociclistas o perseguiram, levantando uma nuvem de poeira. O velho, no entanto, parecia antecipar cada um de seus movimentos. Cortava os canteiros, abaixava-se sob galhos baixos e até saltava sobre bancos de praça com surpreendente agilidade. A perseguição se estendeu pelas ruas da cidade, um borrão de couro contra o fundo de vitrines e sinais de trânsito. Seu Antônio não se abalava com o caos. Movia-se entre o tráfego como um mensageiro experiente, enquanto seu cajado batia ritmadamente no pavimento. Os motociclistas levavam suas máquinas ao limite, mas o velho sempre estava alguns passos à frente.
Ele os conduziu por becos, passagens estreitas e até por um canteiro de obras, conhecendo cada canto escondido da cidade. À medida que o entardecer se instalava sobre a cidade, a perseguição atingia uma crescente batalha. Seu Antônio levou os motociclistas a uma zona industrial, um labirinto de armazéns e fábricas abandonadas. Parou diante de um enorme edifício de tijolos com janelas escuras, cuja entrada era um mar de sombras. Os motociclistas pararam atrás dele, desceram de suas motos, e seus olhos se estreitaram, enquanto suas mãos se aproximavam de suas armas. Seu Antônio se virou e apontou para o armazém, com um sorriso enigmático nos lábios. Com um aceno de cabeça, os motociclistas se dirigiram ao armazém, seus passos ecoando no silêncio inquietante. O idoso os seguiu, com seu cajado ainda batendo no concreto em um ritmo constante. Ele os havia levado ao campo de batalha que havia escolhido, um lugar onde as regras eram suas e o resultado era qualquer coisa menos certo. O armazém era um espaço cavernoso, velho e em ruínas, cheio dos fantasmas da indústria. Máquinas enferrujadas surgiam das sombras, com suas formas esqueléticas desenhando silhuetas inquietantes contra as paredes sujas. O ar estava carregado com o cheiro de óleo e poeira. Os motociclistas se espalharam em um leque, finalmente encurralando seu Antônio contra uma pilha de caixas. Seus olhos brilhavam de expectativa. O líder dos motociclistas avançou, desdenhoso. Não há para onde correr, velho. Zombou ele. É hora de pagar por nos fazer de tolos. Seu Antônio manteve a calma, observando seu entorno por um momento, semicerrando os olhos para captar cada detalhe do espaço mal iluminado. Os motociclistas trocaram olhares confiantes. Era o momento da verdade, eles tinham a vantagem do número, da juventude e da raiva. Seu Antônio estava sozinho e indefeso, um cordeiro ao matadouro. No entanto, ele não se perturbou. Limitou-se a sorrir, um sorriso cúmplice que lhes provocou um calafrio. Bem, disse o líder, tentando parecer intimidador. Parece que nos trouxe para sua própria cova, veterano. Os outros motociclistas riram, suas zombarias ecoando pelas vigas metálicas e pelos pisos de concreto. Cercaram o idoso, seus movimentos eram predatórios, e seus olhos brilhavam sob a luz fluorescente. Achou que era esperto, não é? O motociclista magro zombou. Mas agora você é apenas um rato na ratoeira. Seu Antônio os observava com uma expressão ilegível, seu cajado ainda batendo no chão a um ritmo constante. Ele não respondeu às provocações. Os motociclistas se sentiram encorajados pelo aparente medo do idoso. Quais são suas últimas palavras, vovô? Zombou o líder, com sua voz transbordando sarcasmo. Seu Antônio levantou a cabeça, seus olhos encontraram o olhar do líder. Um lampejo de diversão dançou em seu olhar, um desafio silencioso que provocou um arrepio no líder. Acho que não. Disse ele, com sua voz tranquila e comedida. Mas talvez você queira reconsiderar seu próximo movimento. Disse Antônio. Os motociclistas pausaram, a risada ficou presa em suas gargantas. Uma sensação de inquietação tomou conta de seus corações, uma dúvida persistente de que talvez tivessem subestimado sua presa. O silêncio continuou enquanto flexionavam os músculos, mostravam suas armas e gritavam ameaças vazias. Mas seu Antônio permaneceu imperturbável. Conhecia suas fraquezas, via seus pontos vulneráveis, lia seus movimentos, suas intenções e seu medo. Sabia exatamente como explorá-los. Era a calma antes da tempestade. O velho era o olho do furacão, simplesmente reunindo forças e esperando o momento perfeito para atacar. Com um estalo e um zumbido, de repente o armazém foi inundado de luz. Filas de lâmpadas fluorescentes piscavam e iluminavam o espaço com um brilho frio e clínico. Os motociclistas cobriram os olhos, momentaneamente cegos pela repentina luminosidade. Quando a visão se ajustou, encontraram uma cena que desafiava suas expectativas. O armazém não estava abandonado. As máquinas enferrujadas e as sombras empoeiradas desapareceram. Em seu lugar, havia uma academia de última geração. Um ringue de boxe ocupava o canto mais distante do espaço, com suas cordas tensas e a lona imaculada. Ao redor, os pisos polidos brilhavam sob as luzes brilhantes. Atrás do ringue, alinhavam-se filas de equipamentos de ginástica, cujas superfícies cromadas refletiam os rostos surpresos dos motociclistas. Além da academia, separada por uma parede de portas deslizantes de vidro, havia um espaço tradicional de luta.
O chão estava coberto de tatames, cuja trama indicava uma meticulosa habilidade artesanal. As paredes exibiam uma coleção de espadas. Os motociclistas ficaram boquiabertos, suas forças foram desmoronando sob o peso do inesperado. No entardecer, o armazém parecia deteriorado e abandonado. Mas, era um santuário de força e disciplina. Seu Antônio não os havia levado a uma armadilha, ele os havia conduzido a seus domínios, onde ele era rei. Enquanto os motociclistas cambaleavam, uma sombra se moveu. Figuras emergiram da escuridão, seus movimentos eram silenciosos e fluidos. Homens e mulheres de várias idades saíram à luz, vestindo uniformes de treinamento folgados, seus corpos eram afiados e atléticos. Seus olhos, atentos e concentrados, avaliavam a situação enquanto se moviam com a graça de dançarinos. Suas mãos estavam quietas, prontas para atacar se necessário. Os motociclistas estavam em desvantagem numérica e de força. Trocaram olhares de pânico. Seu Antônio não estava mais sozinho. Estava rodeado por um grupo de habilidosos lutadores marciais, cuja mera presença irradiava uma aura de poder e disciplina. O líder dos motociclistas tentou recuperar o controle da situação. Quem são vocês? Seu Antônio deu um passo à frente, com seu cajado ainda batendo no chão. Somos os guardiões deste santuário, disse ele. E vocês violaram nossa paz. Os lutadores marciais formaram um círculo protetor ao redor do idoso, com seus rostos furiosos e seus corpos relaxados, mas prontos. A tensão era palpável. Os motociclistas, de repente, enfrentavam uma força muito maior do que haviam previsto. A situação se inverteu, não eram mais os caçadores, mas sim os caçados. O confronto se transformou em um caos alimentado pela desesperança e adrenalina. Os motociclistas atacaram os lutadores marciais, com uma onda de socos, chutes e gritos preenchendo o ar. Os motociclistas lutaram com a força de animais encurralados, mas seus movimentos eram selvagens e previsíveis. Os lutadores eram como uma máquina bem-sucedida, suas ações precisas e coordenadas. Desviavam os golpes, contra-atacavam e desarmavam seus oponentes com uma graça que desmentia sua força. Seu Antônio era o olho da tempestade. Movia-se entre os combatentes, seu cajado um borrão de movimentos enquanto neutralizava ameaças e criava brechas para seus companheiros. A força bruta dos motociclistas enfrentou a fluida agilidade dos artistas marciais, sua agressividade desenfreada colidindo com a disciplina afinada de seus oponentes. O chão do armazém se tornou um palco de violência controlada. Os motociclistas se debatiam e se contorciam sob a enxurrada de golpes precisos. Cada movimento marcial era uma manobra calculada, uma peça de um quebra-cabeça complexo desenhado para neutralizar a ameaça. Foi uma batalha de caos contra a ordem, instinto contra treinamento. Apesar de sua força inicial, os motociclistas foram rapidamente dominados. Seus ataques enfraqueceram, seus movimentos se tornaram lentos e sua confiança desmoronou com cada tentativa fracassada de acertar um golpe. Um a um, foram desarmados, e suas armas caíram pesadamente ao chão. Por fim, o último motociclista caiu, com seu corpo estirado sobre o colchonete, olhos arregalados em total incredulidade. O lutador que havia derrubado o último motociclista se afastou, com os peitos levemente estufados, e com uma expressão histórica. Seu Antônio apoiou o cajado no ombro e caminhou lentamente até o líder dos motociclistas, que estava caído no chão, com uma máscara de dor e fúria. Um dos lutadores marciais mantinha os braços do líder torcidos às costas, forçando-o a se ajoelhar. O líder soltou um grito, mas ao olhar ao redor, viu seus dois comparsas em posições semelhantes, derrotados. Os motociclistas, que antes eram uma força temida na cidade, agora estavam desarmados e humilhados. O reinado de terror havia chegado a um fim brutal. O silêncio voltou a dominar o armazém, interrompido apenas pelas respirações pesadas dos motociclistas derrotados. Seu Antônio olhou ao redor com uma expressão severa. Seus olhos, que antes brilhavam com o fogo da batalha, agora tinham um cálculo frio. O líder se estremeceu, seus olhos movendo-se nervosamente de um lado para o outro, esperando uma surra, insultos ou até mesmo ossos quebrados. Mas seu Antônio simplesmente ficou ali, em seu rosto havia uma máscara de desaprovação. Você invadiu nosso terreno sagrado, disse seu Antônio calmamente. Perturbou a paz deste santuário e desta cidade, e desrespeitou aqueles que aqui habitam. O motociclista engoliu seco, incapaz de sustentar o olhar do idoso.
Sabia que estava errado, mas a vergonha e o desafio lutavam dentro dele. Abriu a boca para falar, mas seu Antônio levantou a mão e o silenciou. Hoje, você aprendeu uma lição valiosa. Disse o idoso. A verdadeira força não vem da força bruta, mas da disciplina, do respeito e da honra. Lembre-se disso e talvez encontre um caminho melhor. Então, seu Antônio se virou e começou a se afastar novamente, com seu cajado batendo no chão de cimento em um ritmo constante. Os motociclistas o observaram se afastar, ainda abalados pela revelação. Espera. Disse um dos motociclistas, levantando-se com dificuldade. Eu sei quem você é. Seu Antônio fez uma pausa, ainda de costas, mas um leve sorriso se desenhou no canto de seus lábios. Você é o Dragão do Sul, continuou o motociclista, com sua voz ganhando volume. O campeão invicto, a lenda. Seu Antônio se virou lentamente, com seus olhos encontrando os do motociclista. As luzes do armazém brilhavam em seu cabelo grisalho, criando uma aura ao redor de sua cabeça. Isso foi há muito tempo. Murmurou ele. Os rostos dos outros motociclistas se iluminaram com a compreensão. Os sussurros do dragão preenchiam o ar. Mas você se aposentou. Gaguejou o motociclista magro. Seu Antônio sorriu levemente. Apenas procurei um caminho diferente. Disse ele. Um caminho de paz e tranquilidade. Os motociclistas o olhavam surpresos. O idoso que havia intimidado tão cruelmente era, na verdade, o lendário campeão de MMA, um lutador cujo nome havia incutido medo nos corações de seus oponentes. Então, as portas do armazém se abriram com um rangido. Lá fora, havia um turbilhão de luzes azuis e vermelhas. Policiais uniformizados entraram com as mãos próximas às suas armas. Tudo o que viram foi uma cena de derrota. 3 motociclistas desleixados caídos no chão, cercados por um grupo de lutadores marciais. Os policiais avaliaram rapidamente a situação, seus olhos arregalaram-se ao reconhecerem as figuras derrotadas. Não eram pequenos delinquentes, eram membros de uma famosa gangue de motociclistas conhecida por suas tendências violentas. Os policiais rapidamente detiveram os motociclistas, seus protestos caíram em ouvidos surdos enquanto eram algemados. Os olhos dos motociclistas encontraram os de seu Antônio, que os observava com uma satisfação tranquila. Ele voltou a ser o Dragão do Sul, o campeão invicto, e seus olhos brilhavam com uma inteligência feroz. Ele observou o furgão policial se afastar, com as sirenes tocando uma melodia sombria. Então, com um suspiro, seu Antônio voltou à praça, recolhendo seu balde de sementes e retornando ao banco onde estava. Seus movimentos eram fluidos e graciosos, um marcado contraste com o andar arrastado que havia adotado antes. Os pombos sentiram sua volta e esvoaçavam ao seu redor, o barulho deles era um bálsamo para sua alma cansada. O Dragão do Sul, com sua lenda assegurada, e sua missão, cumprida. Enquanto espalhava as sementes, ele sorriu, com seu coração cheio de uma satisfação tranquila. A praça, que momentaneamente havia sido um campo de batalha, agora voltava a ser um recanto de paz. Com uma imagem que a pequena cidade lembraria por muitos anos. O velho no banco, os pombos aos seus pés, e o sol poente projetando longas sombras pela praça. Além disso, uma irônica verdade se desenhou em seus lábios. Realmente há uma verdade oculta sob a superfície de cada pessoa. Você já presenciou um momento em que alguém subestimou a força de outra pessoa? O que você faria se descobrisse que um idoso pacato na sua vizinhança é um mestre em artes marciais? Qual foi a situação mais surpreendente que você já viveu em um lugar que parecia tranquilo? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.